Olá, tudo bem, gente? Voltando aqui, mais um episódio, o primeiro episódio de 2025. Estamos com as expectativas altas para esse ano. E, como todo começo de ano, a gente fala sobre o quê? Metas. A gente vai falar sobre metas para 2025. Bom, caso você já tenha escrevido aí as suas metas, eu tenho certeza que você vai tomar nota de algo aqui que vai acrescentar. Agora, se você ainda não fez, pega aí um papel, caneta, faz aqui enquanto escuta a gente. Então, eu recomendo você ouvir esse podcast enquanto você não faça nada. Senta, pensa aqui com a gente, que eu tenho certeza que você vai ir anotando coisas aí que vai ser bem precioso para esse ano. Agora, tenho certeza aqui também que, a partir desse tema, a gente vai falar do ano anterior. Como foi seu 2024? Em falar nisso, feliz ano novo! 2025 veio com tudo. E aí eu quero também deixar aqui as nossas redes sociais, que é Saia do Zero Cast. E o meu também, que é pc.elainemáximo. E agora aqui, dar boas-vindas também para minha amiga Kathleen. Oi, Cat. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu não sei se é dia, se é noite, mas estamos aqui com mais um episódio. E bora lá, hein? Que eu estou muito empolgada, entusiasmada para esse ano de 2025. E nós esperamos que possamos transmitir para você também essa mesma coragem, essa determinação de repente, ou deixar de fazer coisas que você fez em 2024, ou começar a fazer coisas que você deixou de fazer agora em 2025. Então, estou muito feliz. Um feliz ano novo para vocês. Por favor, me siga lá também, @Kathleen Menezes. E não deixe de assistir o nosso último episódio que aconteceu com a Cássia Broski, que se chama Transformando Hábitos Financeiros. Olha, gente, esse é um excelente episódio para você começar o ano também, de repente, para identificar alguns pontos que você precisa ali transformar na sua vida financeira. E assim você começar a ter resultados positivos, principalmente nessa área. Até porque, gente, o dinheiro, ele é um termômetro para muita gente, viu? Então, tem gente que fica mal-humorada, inclusive, quando não tem dinheiro. Ela realmente muda. Principalmente quando vai falar de metas também, né? Sim. Ai, e não tem como, né? Não como tem eu como vou- deixar a meta de lado sem falar de dinheiro, de investimento. É verdade. Tem que voltar a escutar aquele podcast depois Sim. desse daqui. E esse é o segundo passo aí. Então, Sim, bora lá. E aí, você já escreveu suas metas? Já sim. Acho que esse ano tentei sistematizar um pouco mais, lidar um pouco mais com poucas metas, né, alcançáveis, e que eu não fique me colocando muitas responsabilidades e muitas Acho que é tarefas. interessante a gente já começar por aí, né? Porque as pessoas colocam muitas metas e fica um assunto chato para falar, sabe? Tanto que quando eu fui falar sobre isso com os meus pacientes agora no começo do ano, eu senti do tipo que algumas pessoas não gostam de falar sobre isso, mas é porque elas estão frustradas, sabe? Do tipo, aquela listinha de metas, não, mas esse ano acho que eu não vou fazer, mas ou vai fazer e aí ela fica meio que perdida. E aí eu percebi que é por conta de algumas frustrações. Então, se falando de colocar metas, poucas metas, mas alcançáveis e ajustáveis também, porque uma coisa é você atingir isso primeiro do que você pensava, né? Mais rápido do que você pensava. E aí você ir colocando mais, mas fica mais tangível, acredito, né? Esse número baixo de metas, digamos assim. Inclusive, eu tenho levado isso para minha vida, vivido um dia de cada vez, porque parece que, gente, para mim, é só mais um mês, né? Porque, querendo ou não, para uma pessoa que está muito motivada, determinada, que tem conseguido alcançar alguns objetivos dentro do que ela propôs, mais um ano são mais novas oportunidades, mas que, na verdade,
a vida vai continuar, né? Nesse mesmo ritmo. Algumas coisas acabam mudando conforme a necessidade, mas eu sinto que as pessoas também colocam muitas expectativas nesse início do ano, né? Então, elas mesmas ficam ali se propondo. Inclusive, acho que você precisa ficar até o final desse episódio, justamente porque a gente quer poder te ajudar não só a colocar metas, mas como alcançá-las, né? O que você faz realmente na prática para que elas sejam ali alcançadas como objetivo. Então, a sua agenda, ela precisa refletir as suas metas. Exato. Né? Então, acho que começa por aí já também. E também o que você quer, né? A gente vai falar de meta, mas o que você quer? E aí, a gente pode pensar que a gente pode dividir isso nas áreas da nossa vida, né? Que é interessante. A gente fez... Interessante que no começo do ano passado, a gente começou com a série de Corpo, Alma e Espírito, né? Interessante olhar para isso também nesse momento, né? O que você quer para o seu corpo, para a sua alma e para o seu espírito. Isso resumindo muitas áreas, né? Porque tem a área financeira, que a gente estava falando aqui, a área intelectual, amorosa. né? Tem uma galera que comeu várias uvas embaixo da mesa, que eu tô sabendo, né? Então, agora tem uma superstição aí, né? Nossa, não sabia dessa. E realmente as pessoas ficam mais reflexivas no começo do ano, dá essa mobilização mesmo, né? De algo novo, de novos impostos, novos boletos, inclusive, né? Mas vamos deixar isso para outro episódio. Mas eu acho que eu estava pensando, né? Você me fez uma pergunta sobre como que eu faço. Hoje eu tenho vivido um dia por vez. Porque eu sou do tipo daquela pessoa que assume muitas responsabilidades, muitas tarefas. Então, eu não consigo, né, ali, me doar 100% naquilo. Então, eu estava falhando muito em 2024. Então, eu comecei o ano de 2025 me fazendo perguntas do tipo, o que eu quero deixar de fazer em 2025, o que eu fiz em 2024 que não funcionaram, que não deram certo. E uma dessas coisas assumir muitas tarefas, ficar muito focada no trabalho. Eu acho que uma coisa que eu aprendi, continuo aprendendo, tipo assim, você foca numa área da sua vida e a outra parece que ela fica descompensada, sabe? Então, eu queria manter as coisas. Kathleen, será que isso é possível? Pode ser, desde que você tenha essa energia para focar nisso. Então, o que eu tenho feito hoje, né, para responder essa pergunta, é vivido um dia por vez e colocado uma prioridade no dia. Né? Então, por quê? Porque eu me colocava muitos objetivos, muitas responsabilidades e você acaba gerando e potencializando algo negativo, algo que desmotiva, desestimula. Porque você tem tanta coisa para fazer, às vezes você não sabe nem por onde começar, e aí? Então, eu coloco uma prioridade por dia, pensando, né, nessa multitarefas. E isso tem me ajudado a me organizar, porque a sensação que eu fiquei é que eu tinha que... tudo que eu tinha para fazer tinha que caber dentro de janeiro. E não é assim, isso é desespero. Isso sim é ansiedade, eu querer antecipar as coisas para que elas sejam resolvidas. E tem coisas que não dependem de mim, assim como tem coisas que podem esperar, né? Então, até postei esses dias no Instagram, eu falei, olha, eu preciso focar no que é prioridade. Hoje de manhã, o que é prioridade? Eu preciso trabalhar, porque à tarde eu fico com a minha filha. Então, não importa o que eu tenha para fazer, porque eu trabalho em casa. Então, a mesa estava uma bagunça, o quarto uma bagunça. E eu falei, não, né? Antes, né? Porque normalmente eu arrumo e depois eu trabalho. Falei, não, hoje vai ser diferente. Hoje eu não tenho tempo para isso, então eu vou focar no que precisa ser feito. Então, acho que, pensando nessa lição já, para a gente tomar cuidado nas distrações. Sim. Sabe? Acho interessante a gente falar sobre esse sim ou não e espera, né? A gente está falando até muito sobre legal. Isso. E você? Mas antes da gente... E você, Elaine? Então, menina, esse ano veio com algumas coisas novas, mais inesperadas, né? E eu tô fazendo por partes também, assim. Eu tô me programando nesses primeiros 6 meses, nesse semestre. Eu falei, não, vamos lá. O que eu tenho aqui, o outro já tá mais comprometido, então eu vou deixar esse. E aí eu comecei a fazer algumas metas pensando em 6 meses. Eu achei interessante porque normalmente eu fazia pro ano mesmo. E agora eu tô fazendo mais para esses 6 meses. Mas eu tô deixando... Eu percebi que eu tô deixando um pouco mais livre também, assim. Eu acho que
funciona muito comigo essa questão de metas, mas como eu coloquei 6 meses, em vez de eu... Não, agora eu tenho pouco tempo, parece que é isso, né? Não, eu deixei mais livre. Assim, Muito olha, eu vou... Porque 2024 foi ótimo para mim, de metas. Nossa, foi um dos melhores anos em relação a isso. E aí eu falei, bom, eu agora, 2025, eu tenho esses 6 meses, coloquei algumas coisas e estou vivendo. Então, é algo que é um pouco diferente para mim, mas tá indo, assim. Tá dando certo. Tá dando certo. Inclusive, vai de encontro com as nossas necessidades de evoluir nessa área, né? Porque eu mesma, eu gosto de estar em movimento, de produzir, de fazer, né? E aí, de repente, eu me pego pensando, né? Calma. Então, não é tudo assim, né? Não vai com tanta sede, com tanto, né, pressa. Tem projetos que precisam desse entusiasmo, dessa dedicação. Mas, todos os dias, isso... esgota, esvai as energias, né? Então, você precisa realmente direcionar a energia para o lugar certo. E até, às vezes, senão... continuar com alguma coisa que você já começou. Então, assim, a minha rotina, hoje, ela tá um pouco diferente do ano passado, mas eu achei interessante isso. Que como deu muito certo a minha rotina, eu amo falar de rotina. Em 2025, ou em 2024... eu tive uma adaptação agora em 2025. E eu pensei, eu estou num lugar diferente, mas eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, porque tá dando certo. Adaptei. Muito Só bom. que eu pensei, cara, tem coisas que você não precisa colocar, sabe aquela lista? Não, tá dando certo, Sim, né? muito bom. Então, continuar também é o que deu certo, assim. Com novas adaptações, mas é isso, pensando no que eu gosto dentro de uma rotina. Porque eu falo de rotina porque as pessoas acham que eu estou falando de algo chato. Isso, é isso que eu ia falar. E eu vou quebrando isso. Não, Que rotina legal. não é algo monótono, não é algo que vai te dar um tédio. A Sim. rotina em si é aquilo que funciona para você. É aquilo que faz... Eu costumo falar que ela é realmente o gás, a gasolina para o seu objetivo. É, isso mesmo, é né? um degrau. Nossa, inclusive, você me fez lembrar uma parte da minha vida que eu tinha uma rotina muito bem estruturada e eu tenho trabalhado nisso hoje. Apesar de que quem tem filhos vive constantes imprevistos, mas é possível você estabelecer e determinar algo que é certo. Às vezes não por hora, mas o que precisa acontecer. Então, quando eu trabalhava pelo SUS, eu acordava muito cedo. Eu tinha uma rotina assim, porque eu tinha muitas tarefas, então eu precisava ter essa rotina muito bem alinhada, planejada. E eu ficava entediada, eu ficava frustrada. Eu não queria saber, eu falava, ai meu Deus, é todo dia assim, né? E aí eu cheguei no meu marido achando que ele ia falar, nossa, amor, verdade, você tem que mudar, você tem que... E aí ele falou assim, não, né? Você está sofrendo de algo que é necessário, porque às vezes numa rotina, às vezes ela vai ser um pouco mais chata mesmo, dependendo da rotina, né? Mas é isso que leva você para um resultado. Né? Então, acho que você saber se ajustar dentro dessa rotina. E ele falou, não, está certo, você está no caminho. Né? E eu achando que ele ia maior, e ele, não, está certo. Aí eu fiquei mais frustrada ainda, né? Mas depois eu entendi, né, o que faz parte dessa rotina, né, que é a constância, que é a insistência, que é a paciência, que é a disciplina, né, que tem a ver com o que a gente precisa fazer e não com o que a gente gosta. Porque a gente não é criança, é só criança que faz o que gosta, né? A gente é adulto. Então, às vezes eu queria inovar, eu queria, né, porque eu gosto de inventar uma moda, e na verdade não. Né? Eu precisava que aquilo acontecesse e fosse seguido. E, gente, para você notar. Todas as pessoas de sucesso, elas têm uma rotina. Ou elas tiveram antes de chegar nesse sucesso. Porque a rotina, ela é esse degrau. Né? Então, né? Quem inventou a escada? Né? Inventou a escada para chegar... para ser o topo? Não. Para se chegar no topo, porque tem os degraus. Né? Então... para você chegar lá, é necessário que você passe por esses degraus. E um deles tem a ver com essa rotina. Sim. Então, era bom você olhar para essa rotina. Ou até quando você chega lá, né? Você vai precisar continuar na sua vida. Você não vai gastar tudo que você ganhou ou sair de um lugar de concentração para um lugar de desfoque, né? Sim. Mas é isso. Eu acho que se tratando de rotina...
A gente falou muito sobre disciplina aqui já em vários episódios, né? Eu acho até legal, sim, falar sobre isso aqui. Mas acho que o foco aqui também é entender que é isso, assim, o que você prioriza, que a partir do que você quer e a partir do momento o que você vai priorizar, né? Sim. Do que você sabe do que você quer para priorizar. E aí, quando você deu aquele exemplo, não vou mexer nisso agora, vou trabalhar primeiro, você disse espera, né? Então, quando a gente vai falar não para algo, ou primeiro no não, né? Eu também acho que, a gente estava conversando aqui antes nos bastidores, dos nãos, essa dificuldade, né? E o quanto que a gente fala disso até aqui em podcast também, não pode? Sim. No Sai do Zero, porque o dizer não, ele precisa acontecer, mas, cara, ele te põe à prova, né? Então, por quê? Porque quando eu vou dizer um não, eu vou olhar, mas espera aí, eu tenho um objetivo. Eu estou dizendo um não para isso, mas um sim para isso daqui. Isso. Né? Mas aí é o processo de você ir lá e dar a cara a tapa, não, olha, aqui é um não. E o sim, é muito gostoso receber o sim, né? Mas dentro desse sim, você vai também ter vários nãos. Esteja Por quê? ciente. Ficou prioridade. Sim. Aí, no momento que isso se torna prioridade, aí você vai colocar isso dentro da sua agenda. Sim. E aí vão vir os processos, né? Muito bom. É porque aquilo que você dedica mais tempo é onde está a sua vida, né? Querendo ou não. Então, é importante que você reveja, inclusive, já que nós estamos falando de rotina, que tipo de rotina eu tenho? Porque a rotina é ela que vai ser o requisito da meta. Então, deixa eu mudar aqui. O que é importante para eu conseguir realizar essa meta? Ah, eu quero emagrecer. Tá, mas o que você colocou aí como requisito para alcançar essa meta? E vai estar relacionado à sua rotina, né? O que você faz. Inclusive, existe aquela média das pessoas que você convive. E, gente, isso é muito real. Tá? Isso é base científico. Isso então, por exemplo, você quer emagrecer, mas você só anda com gente que te chama para comer. Você não tem nenhum bodybuild ali que faz, não, vamos lá, né? Então, olha só, é muito mais fácil, por exemplo, uma mulher, né, que vive com inconstâncias de humor, por conta de todo esse período que a gente tem, que a gente passa. Então, às vezes, por exemplo, eu falo, nossa, cadê fulana, né, na academia? E às vezes eu também dou uma sumida. Eu acho que a fulana fala, cadê a Kathleen na academia? Né? Por quê? Porque a gente está em momentos. Então, o homem já não tem isso. E aí eu estou usando esse exemplo, por quê? Porque meu marido, ele vai para academia, não importa. Não importa. Ele é o compromisso que ele fez com ele mesmo. Então, ele não é uma pessoa que é uma pessoa que você pode confiar, porque ele cumpre os seus próprios compromissos consigo, né? Então, ele manda essa mensagem de que eu sou uma pessoa confiável. E aí, isso dá mais confiança ainda para ele permanecer os ritos dele. Então, ele vai para academia, não importa. Ai, tá cansado? Não, vou. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, isso me fez muito mais ser um incentivador do que eu achar que preciso. Porque eu sei que eu preciso, que eu tenho que ir, é minha necessidade, já que eu quero alcançar alguns objetivos. Mas só você querer não é o suficiente. Para pensar, nunca foi. Nossa, você quer muito um carro, você quer muito... Só que isso, assim como a motivação, também não é o suficiente para as pessoas fazerem o que elas precisam fazer. Então, depois eu queria falar um pouco mais sobre isso, mas ele me incentivou. Ele foi uma pessoa que... O ambiente, ele é o nosso segundo educador. Então, quando você está inserido no ambiente, ele te educa. Então, se eu tô ali, tô vendo meu marido ficando bonitão, não sei o quê, né? E aí, não desestimular ele. Ai, amor, você vai, tá tão cansada, ai, né? Porque você não está. Porque lembre-se que o nosso cérebro, ele é preguiçoso. Ele vai optar sempre pelo que é mais rápido, pelo que é mais, né? Ele sabota a gente. Então, não. Então, o que eu fiz? Eu comecei a incentivar ele para que ele continuasse essa meta, para ele me influenciar. E ele me influencia. Inclusive, eu não tomava whey, que eu odeio. Tentei lá com 14, 15, 16 anos, não rolou. Ah, mas você tomou errado. E aí eu tomei errado
errado, exatamente. Você Agora eu tomou achei o errado. certo. É sempre Que assim. maravilhoso, que delícia. Depois se adapta no adulto, na E vida ele adulta. que me, né? Então, hoje, um dos maiores influenciadores da minha vida é o meu marido, né? Muito Então, bom. por quê? Porque isso me ajuda. As pessoas que vão estar com você, né? Será que As elas estão pessoas. te influenciando de fato, né? E aí, quando se trata de meta, né? Tem algo que eu escutei que fez sentido pra mim, é onde, como e com quem. Porque não adianta você estar onde, como, você tem todas as oportunidades, mas você tá com alguém que não abraça. Você tá com alguém que não entra no barco com você. Ele tá remando ao contrário. Ninguém chega dessa forma. Então, para cumprir sua meta, onde, como e com quem? Acho que é interessante a gente falar também sobre sonho, objetivo e meta. Sim, vamos explicar para essa galera aí, porque até eu Sim. confundo. Laine Então, nos porque, ajuda. não, é porque é muito... uma linha tênue. O sonho, eu acredito que ele seja um pouco mais intangível, assim. Sabe? Algo mais ligado a um futuro mais a longo prazo, digamos. Então, ele acaba sendo por exemplo, pensar aqui num sonho. Bom, eu tenho um sonho que eu ainda não tenho, né? Uma família. E dentro disso, fica intangível? Fica um pouco intangível. Mas por que vira um objetivo para mim? Que a gente vai sair do intangível. Porque, então, a partir disso, eu tenho que pensar também, por exemplo, que tipo de pessoa que eu quero para minha vida. E aí, eu também não posso querer um tipo de pessoa que eu quero, sendo que eu não sou. Então, eu começo a ter metas diárias do que eu quero ter para mim primeiro, né, como pessoa. E aí eu vou entendendo que isso isso tá ligado com o meu objetivo, que é um sonho. Não sei se ficou muito claro aqui, mas assim, por que fica intangível também? Porque eu falei de família, mas vamos ver. Um sonho mais longe ainda. Eu tenho um sonho de... Gente, eu sei que eu tô indo bem longe. Eu tenho um sonho de ser vó. Eu tenho um sonho de ser vó. Por quê? Sendo que eu nem sou a mãe, né? Ansiosa aqui. Não é porque eu acho... Por exemplo, hoje os meus sobrinhos estão mais em casa. Então, eu vejo o relacionamento que a minha mãe tem com os meus sobrinhos, né? Com os netos dela. E é gostoso ela ter esse cuidado. Eu vejo o quanto que isso para ela é importante. E, enfim, é filho do meu filho. Então, tipo, eu fico nessa pira, sabe? Então, Sim. assim, eu acho que eu vou ser aquela avó que faz a comidinha pro neto, que faz aquele bolinho de chuva, aquele clássico bolinho de chuva. Enfim, então, assim, mas eu fico pensando nisso? Eu não fico pensando nisso. Eu vou fazer isso porque eu quero ser... Não, são coisas que eu tenho, assim, lá no meu inconsciente, digamos assim, mas não falo inconsciente, mas porque tá consciente, eu só não fico pensando. E aí, a partir disso, eu tenho alguns objetivos também, por exemplo, para eu ter uma família, é legal que eu também tenha uma profissão que me ajude a sustentar essa família, né? Então, e aí eu vou para as minhas metas, que são mais diárias. Eu acho que agora deu para entender melhor, né? Sim. E eu acho que é muito bom ficar claro para as pessoas, porque dificilmente a gente tem uma pessoa que consegue, de repente, clarear o que é isso? Porque, por exemplo, eu tenho as minhas metas muito bem definidas dentro da minha cabeça. Eu nem precisaria colocar no papel, mas eu preciso visualizar, porque eu sou essa pessoa. Então, o que eu coloquei? Eu coloquei como meta. Meta, para mim, é um atalho. Porque a meta me leva ao objetivo. E quando eu alcanço o objetivo, eu fico mais próximo do sonho. Isso é algo que eu construí, tá? Não significa que seja o certo. Mas eu acho que esse tipo de funcionalidade para você construir dentro de você, teorias que você carrega, pode facilitar. Então, eu tenho uma meta de fazer tal coisa. Então, qual é a meta? Estudar. Eu vou estudar porque eu quero o objetivo de passar na faculdade, certo? Então, usando essa analogia, meta, estudar.
Estudar para ir bem. Qual é o meu objetivo? Passar na prova. Por quê? Para alcançar meu sonho. Qual é o meu sonho? É me formar, né? Em medicina, enfim. Então, só que tem uma coisa que eu queria dizer para vocês, que assim, são vários fatores que nos levam a fazer o que a gente faz, tá? Mas existe a procrastinação. Eu já quis muitas coisas, mas eu deixei para lá. Então, assim, às vezes eu olho para as pessoas e eu falo assim, tá, você quer? Por que você não faz? Não cabe isso na minha cabeça. A pessoa quer muito isso. Só que ela não age, ela não consegue. E tá simples, ela consegue alcançar. É possível, né? Dependendo do quê. Ela consegue. Eu fico assim, parafuso. Mas por quê? Porque existe... a procrastinação, ela pode ser mascarada com imerecimento. O imerecimento, no fundo, eu sou um impostor. Eu sou uma farsa. Então, essa pessoa que tem esse sentimento, ela não consegue se enxergar como, tipo, uma pessoa que faz aquilo. Então, por exemplo, ela sente que o sucesso não é para ela. Ela tem uma autoimagem, né? Por quê? Porque ao longo da sua vida deve ter acontecido alguma situação, ou alguém muito importante deve ter dito para ela, que fez com que ela se enxergasse menor. E fez com que ela sentisse que ela não merecesse ter bons resultados. Então, por exemplo, ela faz aquilo, ela fala, isso aí não é para mim. Como não? Como viver bem, como ter uma boa vida, como adquirir tal coisa, não é para você. Ou ter sucesso, né? Muita gente olha e fala, nossa, seria tão legal, né? Nossa, imagina só eu estar no lugar dessa pessoa. Ah, mas isso não é para mim. Então, a pessoa logo desiste, né? Então, eu quero passar em medicina. Ao longo da vida, ela passa por situações que fizeram ela acreditar que ela não é inteligente o suficiente, não tanto quanto as outras pessoas, que aí vem um pouco da comparação. E, na verdade, é possível para ela também. Só que o que eu estou querendo dizer é que tem muita gente que começa as coisas e larga, sabe? No meio do caminho. Então, quando você começa a ser constante, acontece um imprevisto, acontece alguma coisa dentro da sua rotina que tira você um pouco dos trilhos. Aí você se lembra do passado, que você é aquela pessoa que desiste fácil, aquela pessoa que sente que não merece conquistar isso. E aí ela fala, eu sou assim mesmo. Ah, mas por que você não fez? Porque... Então, você não externaliza tanto esse pensamento, tá? Ele é mais interno. Mas esse pensamento é isso que passa na sua cabeça. É ele que te motiva a não terminar as coisas, a não atingir, a não alcançar. Por quê? Porque a procrastinação, às vezes, tem esse sentimento, essa máscara de imerecimento. Então, a Laine começou dizendo bem a respeito do quanto que as pessoas não gostam desse assunto, porque coloca elas também para se refletir, para se autoanalisar, para rever como está a sua rotina, as suas relações. E, às vezes, ela sabe o que ela precisa mudar. Só que ela sente que ela não merece alcançar esse objetivo. E aí, o que ela faz? Ela se sabota. Ela não faz, ela não cumpre, ela não realiza, ela não sabe. Então, uma das metas que eu coloquei para mim esse ano é não fazer negócio ou parceria, ou até mesmo amizade, com pessoas que não são comprometidas. Você perde muito tempo. Então, como já diz, né, o Caio Carneiro, eu prefiro segurar louco do que empurrar mula. Né? Então, eu prefiro uma pessoa que esteja mais motivada, determinada, porque quando alguém quer mudar de vida, não tem quem segure essa pessoa. Não tem. Se essa pessoa está motivada a sair do buraco, a ter uma vida diferente, a ter uma vida melhor, não tem quem tire ela desse lugar. Uhum. Então, esses dias na minha análise, eu até falei, né, eu falei, poxa, parece que a gente que é mãe, a gente fica num lugar de ter que escolher algumas coisas, sendo que existem coisas que são mais importantes, mas tem coisas que a gente também precisa. E eu digo isso por conta do cuidado e o trabalho, né? A gente fica dividida. Muitas mães devem passar por isso. E aí, eu pensei comigo assim, cara, eu nunca vou ter uma Lizzie de 1 ano e meio. Nunca mais. Mesmo se eu tiver outro filho. Vai ser um outro filho. A Lizzie, ela é única. Então, eu precisei fazer algumas escolhas pensando na minha realidade. E aí, eu pensei assim comigo, porque eu me conheço. Eu falei, cara, o meu trabalho, mesmo se eu falir, eu já falei 2 vezes. Não importa, eu recomeço. Eu sei como é recomeçar, eu sei como é fazer de novo. Eu sei que eu vou porque eu tenho determinação. É muito difícil me desencorajar. Eu continuo. Eu uso essa dor como um trampolim e vamos. Então, mesmo se eu perder tudo, não importa, porque isso que eu estou vivendo, se eu não viver, eu vou perder.
Então, eu tenho que fazer escolhas. Então, quando você vai definir uma meta, às vezes você tem que abrir mão de algumas coisas para que você realmente quiser chegar nesse objetivo, porque senão não vai acontecer. A questão é que as pessoas estão sempre apegadas àquele hábito que, às vezes, né, leva... inclusive, tem até uma frase que fala, cuidado com aquilo que você faz todos os dias. Comer um docinho depois do almoço. Cuidado, né? Cuidado. Então, eu fico muito atenta nesse sentido, sabe? E isso veio de encontro comigo também, né? De não merecer. Às vezes é por isso que tem muita gente que ganha muita coisa, perde tudo para ela ter esse motivo de ir atrás, né? A gente falou sobre isso em um dos episódios com a Burger. Então, pensa nisso. Muito bom, muito bom. Amiga. Falei muito agora. Não, mas eu acho que também porque atravessou em um momento aí da sua história, né? Muito. E a gente já falou tanto aqui também sobre se reerguer. E acho que pega esse lado também das metas, né? Porque é isso, se você não começar... se você começar a ver que você não está cumprindo as suas metas, a gente está em janeiro ainda, né? Eu sei que tem gente que já desistiu. É verdade. Mas recomeça, cara, é isso, faz, tipo... Ai, não deu certo dessa forma, tenta de outra... começa a ver aí o que está sabotando você. É interessante isso até para você também fazer terapia. Pode ser uma das suas metas para que você comece a entender o que sabota você. Mas é isso, sabe? Refaz, recomeça, sabe? Muda, adapta. E se não está dando de um jeito, vai de outro. Você não precisa ter uma qualidade muito grande para você ser uma pessoa que recomeça, sabe? É bom que você seja igual a Kathleen, determinada. É bom. Mas tem dias difíceis também, viu? Exato. Tem dias que você tem que ficar ali. Sim. Porque a gente que tem muito assim, entusiasmo, a gente tem dias de altos e baixos. Eu acho que as pessoas precisam confiar mais em si mesma. Né, acreditar nelas. Né? Exato. Porque é um recomeçar para você, para sua família, para os seus ali. Né? Então, por quê? Por isso que a gente sempre vai voltar. Mas o que você quer? E o porquê que você quer isso? Sabe? A gente já falou muito sobre o propósito, sei lá, missão. Pode dar o nome que você quiser aqui. Objetivo. Mas você tem que ter muito claro o porquê e o para quê. Senão você não... Em algum momento vai dar errado e você vai precisar voltar para este lugar, né? Mas muito bom. Kathleen, um sonho seu? Um sonho para esse ano? Não sei. Acho que o sonho já está intangível, né? Mas tem sim, ó. Por exemplo, eu tenho uma meta que é conseguir ganhar mais, né? Eu acho que isso aí é universal. Fazer mais dinheiro. Então, essa é a meta. Então, eu vou precisar criar algumas estratégias ou trabalhar mais, né, para que isso aconteça. E o meu objetivo é que eu realmente consiga ter um carro, né? Eu acho que para alcançar um sonho. Então, eu gosto muito de carros. Então, eu não tenho um carro hoje que seja meu. Então... Ela sempre tá com um carro, mas... Tô sempre com um carro. São os negócios. Mas negócios. Não tenho. Então, acho que um dos sonhos, né, que eu gostaria de ter é conforto, é qualidade, é um pouco mais de estabilidade, assim, nesse sentido. Né? Apesar de que um carro, ele é um passivo, né? Para a gente que esteve no episódio passado falando sobre finanças. Ele tira um pouco da gente, né? Ele desvaloriza. Carro é complicado. Mas é necessário, ainda mais para uma família. Né? Então, e você? Tem um? Já falei aqui, família. Não, mas para esse ano? Para esse ano também, Não, que eu tô no sonho ainda. Siga a Elaine para... Objetivo? Bom, eu acho que se tratando do físico, eu sempre gostei de correr. Então, eu tenho o objetivo aí de correr meia maratona. Uau! Meia maratona. Mas, gente... Que demais!
Não é para esse ano. Adorei, Não sei, eu acho que Elaine. esse ano não vai rolar. Super possível. Que meia maratona é meia maratona, né, gente? Eu vou deixar isso no sonho. Ó, mas o que é legal, né, que eu acho que é simbólico, porque você vai correr outros tipos de maratonas na sua vida, Então, mas isso aí, não fisicamente, né? desculpa cortar, mas é isso, já vai para minha meta, porque a minha meta, então, é mais, assim, a curto prazo, é participar dessas corridas de rua que tem legal. aqui na cidade, ou até em outras, Sim. porque isso compõe todo o que eu vou sentindo, essa é a corrida. Mas você está correndo na vida, né? Tem coisas aí acontecendo que logo vocês saberão. É, Mas ela tá numa maratona mesmo de realizar, a vida é uma né? maratona, né? Realmente, eu ia dizer isso, né? Como a gente pode traduzir. Se eu fosse traduzir 2024 em uma palavra, eu acho que seria equilíbrio. Que eu traria ainda para esse ano de 2025 também. Sim. Mas é porque eu comecei a trabalhar depois da licença maternidade, então foi um ano de ajustes. Sim. E esse ano vai ser um ano de mais aprimoramento. Sim, Né? Mas muito ainda bom. assim tentando equilibrar. O meu eu resumiria em aceleração em 2024. Acelerou muito a minha vida. Então, assim, coisas que eu acho que eu demoraria anos para fazer, ou, enfim, conquistar. Eu conquistei em 2024, Uau! assim, foi bem Intenso. A vida intenso. colocou você para correr. Mas aí no finalzinho de 2024, várias coisas foram acontecendo para eu ver se eu tava pronta mesmo para viver. Para encarar isso, né? Outro tipo de aceleração. Mas é isso, assim, é isso, a gente vai pegando, assim, porque eu falei do corpo aqui, mas tem as outras áreas, né? Então, a gente está falando aqui de corpo, alma e espírito. Acho que, falando de alma, me aprofundar mais também na terapia, eu acho que me aprofundar por quê? Porque é aquilo lá, né? A gente precisa dar também esse time fora o horário da terapia. Sim. Né? A gente tem que ter, como que é? Não é terapia, mas é terapêutico. Tempo, né? Tempo, pausas. exato. Eu tenho focado em algumas pausas, assim, já que eu sou muito acelerada, né? E eu queria ser mais assertiva nos processos, sabe? Sim. Assim, também. Mas uma coisa que me faz pensar a psicologia da desistência, o primeiro passo dela é a indecisão. Então, toda vez que a gente está próximo sabe, de ficar meio desistente, ficar desmotivado, a gente porque a gente está indeciso. Então, acho que hoje é você se posicionar, tomar decisões, porque eu acho que é um ano de decisões, sabe, que precisam ser tomadas. Sim. E não decidir. Isso. A gente já falou isso aqui também. É verdade. Então, tem horas que você também vai precisar não fazer nada e já é uma decisão, né? Então, principalmente para pessoas que têm, né? Porque aí, o que eu vejo? Eu vejo pessoas, por exemplo, tô trabalhando pra caramba, tô cansado, não sei o quê, ele tá despendendo muita energia no lugar errado. Porque não tem resultado. É muito legal pegar esse insight do que a gente pode tirar de excesso de 2024, né? Então, por exemplo, se a pessoa... A gente tá falando de que ela tá tendo um excesso no trabalho. É só importante também colocar um parênteses, porque isso já estava fazendo mal para ele, pelo que você fala, assim, de uma pessoa dessa forma. Mas se é o seu objetivo de focar mais no trabalho, não, a gente não está falando de tirar esse excesso. Porque aí entra no seu objetivo. Mas você saber que tem consequências, né? Porque Exato. todo excesso o excesso disso, deixando de olhar para as outras áreas. Sim. Porque tem gente que trabalha muito e esquece do corpo. Sim. Né? Tem gente que foca muito no corpo, sei lá, esquece do espírito. Sim. Né? Então, assim, a gente sempre tem que estar olhando para as outras áreas, para a família, né? Para tudo aquilo que compõe uma vida. Tem muita coisa que compõe uma vida. Eu fui escrevendo, separando as áreas da nossa vida. Cara, eu fui olhando assim, eu estudando em alguns lugares, tem gente que coloca até 10 áreas, assim.
Eu já vou resumindo umas aqui, outra ali. Nossa, é muitas? São Porque, muitas áreas, né? porque senão você vai ficar muito... Eu acho que aí entra uma meta para cada um. Você já vai ter 10 metas, incluindo 10 áreas da sua vida. Então, assim, começa a enxutar um pouco mais isso. Então, tipo assim, olha... Por exemplo, eu gosto muito de falar de rotina. Vou voltar aqui e falar. Por exemplo, eu sempre tento priorizar a minha manhã para mim. No sentido de, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou ter meu devocional ali, minhas orações, e eu vou ter meu tempo de leitura, de um meu cafezinho que eu gosto de sentar, pensar, refletir. Todo dia acontece isso dessa forma, desse jeito? Não. Às vezes só deu para fazer um treino e o devocional, não deu para eu meditar ali, pensar tal. Mas eu tento sempre fazer isso. Por quê? Porque a partir disso eu vou também ajustando as minhas metas. Falei, cara, ontem não deu certo isso aqui. Nossa, ontem aconteceu isso, isso, isso. E aí eu vou tentando ajustar isso conforme eu vou olhando a minha agenda também, né? Então, por que eu tô falando isso, gente? Porque vira e mexe a gente vai ter que voltar para esse lugar, né? Tá dando certo o que eu tô fazendo? Tá dando certo? Se fazer algumas perguntas, né? Exatamente. Exatamente. É necessário. Porque aí já não entra tanto nesse lugar aí dessa indecisão, Sim, é verdade. entende? Sim. Tem uma pessoa que, assim, ela estava muito apegada ao plano que ela gostaria que desse certo. Então, sempre foi assim. Mas ela não está tendo resultado. Então, a gente mostrou algumas opções. Então ela tá iludida. Ela está iludida com o plano. Ela está apegada, ela está realmente ainda com aquela expectativa de que aquilo vai funcionar. Só que passou anos e aquilo não está dando certo. Então, é muito difícil também para as pessoas se darem conta de que o que elas gostariam muito que acontecesse não aconteceu. Uhum. E agora eu preciso mudar de rota. Eu preciso, né, rever isso e analisar e focar nos resultados. E ela tá perdendo tempo. Isso. Perda de tempo. Né? E assim, gente, cada vez mais eu tenho menos tempo. Entendeu? Eu não tenho mais tempo. Então, eu trabalho hoje porque o meu sonho maior da vida é que eu possa ter mais liberdade. Para que eu possa... Hoje, eu tenho uma parcela disso. Mas que eu possa fazer muito trabalhando menos. Né? Então, a gente está nessa geração. Então, hoje, pensando nisso, eu gostaria de ter mais tempo porque eu sinto que o valor está no tempo. Então, a gente está aqui e o tempo está passando. Né? Então, quando você fica só no jogo, quando você... Então, assim, aumente a sua sensibilidade que você tem em relação às coisas, às pessoas, né? Atraia menos distrações para você focar no que é essencial. Porque senão você perde, né? Então... Distrações. Distrações. O tempo inteiro a gente está sendo distraído. Então, preste atenção no que você está fazendo todos os dias para que você realmente consiga alcançar, né, esse objetivo, esse sonho que você tem, porque ele é alcançável. A gente podia até citar aqui algumas distrações, né? Eu acho que o top 1, assim, primeiro celular, telas. Então, né? tem pessoas que tá olhando mais para telas do que para os rostos, né? Para as pessoas. E aí eu falo assim, mano, beleza. Você quer ficar no celular o tempo inteiro? Cara, da hora, fica. Mas sabe o que você faz então? Segue pessoas boas. Segue em boas referências. Sabe aquela pessoa que você fala, mano, gostaria tanto de ser amigo dessa pessoa? Sabe, ela eleva o meu espírito. Sabe, uma pessoa que você convidaria para jantar na sua casa? Pessoas que realmente consigam contribuir para a pessoa que você deseja ser. Porque se ficar só seguindo o site de fofoca e ficar vendo vídeo fútil, não, é legal, distrai, faz bem em alguns momentos, essa fuga. Mas o problema tem sido o excesso das coisas, né? Sim. Tá, e você tira a tela. Pensa em outras distrações, Kathleen. Outras distrações, tirando as redes sociais, eu acho que são pessoas, sabe? Tem pessoas que não merecem tanto o nosso tempo. Tem pessoas que, às vezes, ela suga mais do que ela consegue contribuir. E aí,
né, faz a conta. Porque tem pessoas que elas servem somente para passar pela sua vida, não para ficar, né? Dependendo de onde você quer chegar. Então, acho que você precisa tomar cuidado ali com os cafezinhos, com as pessoas que você tem realmente despendido o seu tempo. Por quê? Porque o que acontece é que, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu falo tanto sim que quando eu olhei, eu estava fazendo tudo mais ou menos, sabe? Eu não estava fazendo nada excepcionalmente bem. Isso aqui eu faço muito bem. Porque eu estava assumindo muitas coisas. E eu acho que é essa grande dificuldade de muitas pessoas que elas ficam ali num ciclo de assumindo coisas, mas só para se sabotar e falar, tá vendo quantas coisas eu faço? Ai, porque eu faço isso, aquilo, isso e isso. Ai, porque... E aí ela busca por esse tipo de aprovação, ou até de se provar para si mesma, sendo que, na verdade, ela não consegue despender toda a energia para aquilo. Então, tem pessoas que têm expectativa quando, né, eu estou envolvida em algo. E eu também não consigo suprir, porque eu não estou dando nem 50% dessa energia. Porque eu assumi tantas coisas que eu não estou conseguindo. Pela minha força do meu braço. Então, acho que as pessoas têm essa dificuldade. No fundo, ela está se distraindo. Ela está se No distraindo. fundo, ela está Sim. procrastinando. Perdendo tempo, sabe? Eu acho que a gente precisa, né, pensar que todos os dias é um dia de oportunidade para a gente plantar algum tipo de prosperidade, sabe? O que você quer. E vai depender do quê? Das decisões. Sim. Né, das decisões que você faz. Então, eu disse aqui que eu não queria gastar tempo com pessoas que não são comprometidas, justamente porque é uma perda de tempo. Né? Então, você vai tão engajada, você vai... E aí, o que acontece? É eu tentando ajudar, precisando de ajuda. Então, tem pessoas que, nisso, como ela quer ajudar, quer, né, não quer falar não quer... Ela está tentando ajudar, mas quem precisa mesmo de ajuda é ela. Então, preste atenção. Se você é uma pessoa que está precisando de ajuda, não ajude nesse momento. Eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa que precisa de ajuda hoje. E eu tento fazer o máximo possível, porque um dia eu quero ser essa pessoa que ajuda. Sabe? Mas, no momento, eu não sou essa pessoa. Então, presta atenção nisso. Para de ajudar uma vez que você que é o mais necessitado. Muito bom, muito bom. Eu já estava pensando na distração numa coisa mais rotineira também, assim. Sabe, se programar mesmo, assim, sabe? Do tipo... Casa é uma distração, viu? Exatamente. Para as mulheres aí, né? Para quem... Então, acho tipo que principalmente assim, para as mulheres. Né? Você vai fazer, sei lá, uma rotina ali, mas aí não esquece de colocar o almoço, que você tem que parar para fazer, não sei o quê. Aí, sei lá, quem sabe você fazer umas marmitinhas aí num dia. Facilita a vida. Facilita. Mas, assim, tem vários tipos de distrações, né? Eu acho que até em relação... enfim, o que impede para dar o passo 2, o passo 3, sabe? Tipo... Além das distrações? Também junto, além também. Eu acho que tem a ver com essa procrastinação em forma de merecimento, que a gente conversou. O quanto que as pessoas sentem que elas não... Porque, assim, se você não tem se dado motivo para ser essa pessoa de confiança, você não vai acreditar em você mesmo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não me via comendo bem. Eu não me via. Toda vez que eu pensava em mim comendo, eu penso numa coisa calórica, gostosa. Eu não me via comendo saladinha, uma panquequinha, um whey, uma coisa assim. Eu não me via. Então, acho que o que nos distrai também facilmente são os nossos desejos. O que eu quero comer é isso, né? Mas a pessoa que eu quero ser. Então, acho que você precisa estar atenta aí a não ficar se mimando o tempo todo, sabe? Mas como eu quero ter o corpo do sonho, sendo que, na verdade, toda vez que eu alcanço o meu resultado de emagrecimento, eu perco alguns quilos, eu vou lá e me recompenso. Né? Então, assim, você é uma criança, você tem 5 anos de idade para ficar o tempo inteiro fazendo o que você quer, se recompensando, sabe? Porque eu era assim. Então, por exemplo, eu tinha um dia muito cansativo, muito. Então, quando estava chegando no final do dia, eu pensava comigo mesmo. Nossa, cara, eu trabalhei tanto. Olha, no caminho de casa, eu vou passar no mercado, eu já sei até o que eu vou comprar. Até o que... Às vezes, eu acordava já, pensando no final do dia.
o que eu ia fazer. E muita gente vive assim, esperando o final de semana, esperando as férias, esperando a aposentadoria, esperando o casamento. Aí que entra a distração que eu queria trazer também, porque ela tá sempre pensando no descanso, né? Então, assim, quando? Nossa, finalmente, sexta-feira, né? Bom, eu gosto também. Mas, peraí, eu não fiquei na minha segunda pensando na minha sexta. Imagina que vida. Eu já fui essa pessoa no CLT. Também já fui. Não, brincadeira. Mas assim, não é verdade mesmo. Mas assim, se Tanta tratando... gente é assim. Não, tem muito... Você vê pelos memes, né? Sim. Que vai ali. Mas o que eu quero dizer, porque às vezes também a pessoa, ela só fica pensando... Ela não pensa no hoje. Acho que esse é o tipo de distração. Ela não pensa, sei lá, eu ainda tô neste lugar, trabalhando neste lugar, mas eu tenho, cara, não vivo 24 horas trabalhando. Agora, se você tá 24 horas trabalhando, você tem um grande problema. Mas, enfim, eu tenho aqui só uma carga horária do dia. E do resto, o que eu vou fazer? Entende? Tipo, a distração, eu acho que é muito dessa ansiedade, porque hoje tudo é uma ansiedade, mas, assim, nessa busca pelo descanso no final de semana, nesse prazer, nesse desejo, que ela se esquece do hoje, né? Então, assim, você começar a segunda-feira pensando na sexta, meu amor, você não tá vivendo. Não, tá sobrevivendo. Você tá sobrevivendo. Cara, muitas coisas, né? E sabedoria, gente, é aplicar, você sabe. Tem até uma frase aqui, você já deve ter ouvido antes, mas eu vou trazer de novo, que é assim, o que é conhecimento? Conhecimento é saber que tomate é uma fruta. Isso é conhecer. O que é sabedoria? É não colocar o tomate na salada de fruta. Então, sabedoria é como você aplica isso. Não combina, né? Então, a prática. Você escuta tanta coisa. Sabe o que é incrível, cara? E às vezes eu fico um pouco, assim, incomodada. Mas eu já estou trabalhando isso. A galera posta um monte de meme, um monte de frases e cortes, né? Assim, de lições, Mas, assim, ela tá postando mais para mandar um recado do que para aprender com aquilo. Porque ela mesma não é aquela pessoa que conseguiu ouvir e colocar em prática aquilo que ela tá enviando para os amigos. Então, ela fala, você tem que comer melhor. Aí, no próximo story, ela tá comendo um hot pot. Como chama? Pot? Manapoc? Não, aqueles hambúrguer. Hot POC, eu acho que você deve saber, né? Você que é solteiro, porque eu comprava isso. Nossa, eu comprava isso quando era adolescente. Congelado, pronto, sabe? Sim. Então, assim, isso não faz sentido. Então, assim, não projeta no outro aquilo que você também tem que trazer como mudança para sua vida. Porque a vida que você deseja ter, ou quem você deseja ter, só cabe a você. Então, eu tive que fazer várias terapias para entender que eu não sou uma agente responsável pela evolução da outra pessoa. Eu queria que as pessoas evoluíssem mentalmente, que elas fizessem terapia, que elas lessem livros. Eu incentivava, eu indicava. Cara, isso é meu. Sabe? Isso é egoísmo, você querer estender algo que você o que faz bem para você, para o outro. O outro tem a vida dele, é ele que decide. Eu não sou responsável pela evolução das pessoas. Se elas quiserem crescer, senão a decisão é delas. Então, essa pessoa que está há 8 anos fazendo a mesma coisa sem resultado, eu olho para uma coisa e eu falo, mano, isso é burrice. Isso é egoísmo, isso não é egoísmo, nossa, me fugiu a palavra, mas é quando uma pessoa é muito orgulhosa. Isso é orgulho também, né? Então, assim, não dá. Então, hoje, se você quiser fazer, faça, aplique aquilo que você está estudando, que você está ouvindo aqui, inclusive na igreja, em outros lugares também. É isso aí, gente. Várias coisas, hein? A Cat, ela tá aqui, no fogo. Lembrando, gente, que todas essas coisas servem primeiro para mim e depois para o outro. Para nós. Eu sempre tento aplicar em mim para depois. Inclusive, eu não indico nenhum livro que eu não tenha lido. Eu não indico nenhum filme que eu não tenha assistido. Sim. Né? Então, todas as coisas que eu falo é porque realmente eu acho que essa é uma boa melhorar. também. Como que eu, então, eu paro para relaxar também? É uma pessoa que faz muita coisa, né? Então, assim, tem pessoas que não sabem nem que é descanso, né? Sim. Bom, gente, acho que a gente está encaminhando aqui para o fim. Eu imagino que você tenha tomado nota aí de várias coisas que a gente está falando.
Eu desejo para você um feliz 2025. Acompanhe a gente aqui. Eu tenho certeza que você que está aí pensando nas suas metas, tem algo aí que pode ser que tenha um sonho guardado, engavetado. Pega isso, põe no papel. Tenta aí colocar como sonho, objetivo e meta. Porque tem muita gente que também deixa muita coisa engavetada, achando que, não tenho mais tempo para isso, tô velho para isso, ou já perdi tanta oportunidade. Acho que é esse o incentivo também, sabe? Traga isso e simplifique isso em sonho, objetivo e meta, sabe? Eu acho que vale a pena você dar créditos para os seus sonhos. Bom, é isso, né? Acreditar em você. E aí eu queria terminar dizendo que o Dia Nacional da Mentira foi agora, dia 1º de janeiro, onde muitas pessoas fazem promessas, renovam votos, apertam mãos, né? Falam, vamos dar continuidade. E aí, no final, elas desistem, né? Então, assim, acredite em você. E, principalmente, seja básico. Faça o básico bem feito. Sabe? Tem muita gente que quer fazer a lasanha, sendo que o arroz e feijão já é muito bom, né? Já serve muito bem. Um arroz e feijão muito bem feito, sabe? Não queira ficar reinventando e inovando sempre, sabe? Acho que você tem que partir pelo aquilo que é óbvio, né? Porque o óbvio as pessoas deixam passar muito. Seja intencional, esteja disposto, sabe? Vá pelo básico. Tem muita gente que não faz nem o básico bem feito. Então, se você fazer 1% a mais, você já se destaca, porque a nossa régua aqui no Brasil é muito baixa. É muito baixa. Então, faça bem, sabe? E acredite que os seus sonhos possam ser realizados, porque eles serão realizados. Mas muitos deles dependem de você. Vai para cima. É isso, gente. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Nos siga nas redes sociais, Sai do Zero Cast, e até o próximo episódio. Beijo. Beijo.